E, cara, considerando então todo esse corpo de dados que você trouxe aqui e todas essas informações que por vezes até são relativamente... Ainda faltam alguns estudos e o pessoal está andando com isso, né? A gente vê nas redes sociais uma disseminação de muitas informações incorretas sobre transtorno do espectro autista. Inclusive é por isso que eu não me meto em falar, porque justamente é um tema muito delicado, não só do ponto de vista acadêmico, que é uma área em constante mudança. Você mesmo falou, se você ler um livro de diagnóstico de 30 anos atrás, você vai estar desinformando a galera porque já mudou. Totalmente. E de tratamentos e tudo mais. Mas não só delicadas nesse cenário, mas principalmente para as famílias que têm um filho que tem o transtorno do espectro autista, eventualmente está com um problema, tem que ficar amparando essa criança por muito tempo, tem esses níveis de atenção. E ainda assim a gente vê muitas pessoas de forma irresponsável divulgando informações incorretas do ponto de vista científico. Se você fosse elencar assim, as principais pérolas que você encontra na internet, o que você diria? Até para a galera se atentar e entender que são inverdades. A primeira, número 1, campeã de todas é da vacina, né? Porque ela é nefasta, ela é um grande lá do erro. 99, do 98, Wakefield, é um grande erro e ela tem um prejuízo em termos sociais gigantesco, né? Então, assim, em 98, o Andrew Wakefield, né, publicou um artigo dizendo que a vacina tríplice ela tinha uma relação direta com o autismo. O que ele disse no artigo? Ele disse que ele pegou um conjunto de crianças, as crianças foram até o consultório dele, que logo depois da vacina tiveram sintoma, procuraram ele, e ele abriu o intestino e tinha lá os traços da vacina, isso indicava então que havia uma relação entre cérebro e intestino e tal, que estava produzindo autismo. É isso basicamente que ele disse. E aí ele recomendou que as pessoas não tomassem vacina. E aí isso foi um frisson danado, porque isso contrariava tudo aquilo que a gente sabia naquele momento. Ser uma revista grande também, né? A revista grande, a Lancet, né? A revista super influente. Então, teve um impacto imediato, os níveis de vacinação caíram. E aí, depois de um certo tempo, foi feita uma investigação, um jornal que fez. Na verdade, eu descobri uma série de coisas que não era bem assim. Foi um jornal que fez? Um jornal que legal, fez, Inclusive, um jornalista que comandou teve no Brasil um tempo atrás. Então, o que eles descobriram? Primeiro, que não é verdade que as crianças tiveram esses sintomas depois da vacina, logo depois da vacina. Então, você tinha umas que tinham sintoma desde muito pequenininha, outros tiveram muito tempo depois. Então, cada um teve um sintoma em um tempo diferente. Então, eles não procuraram ele, era outra mentira, era informação fraudulenta. Na verdade, é um grupo de advogados que arregimentou aquelas pessoas para entrar com uma ação, e o grupo de advogados é que combinou com ele de levar as pessoas para lá. Segunda informação. Terceira informação importante. Ele tinha dito que abria o intestino das crianças e que tinha lá o traço da vacina. Claro que ele era o chefe da pesquisa, ele não abria o intestino de ninguém, né? O que seria o traço da vacina? Ele disse que tinha um pólipo, não sei exatamente o que é que ele estava... Tinha alguma coisa ali provando que foi vacinado. Isso. Não, que aquele traço, aquele pedaço da vacina, aquela molécula estava ali ainda ativada, produzindo aquela relação por causa da relação entre intestino e cérebro. E aí, claro que não foi ele que abriu o intestino, foi o assistente de pesquisa. Bom, e aí eles pegaram os relatórios do assistente de pesquisa. E o relatório não dizia aquilo, não tinha achado nada. Coitado do cara, né? Entende? Tava só fazendo o trabalho dele e meteram o cara na furada, o cara da pesquisa. O cara, assistente de pesquisa lá fazendo o trampo dele, e o cara foi distorcer todos os dados. Porra, imagina, você foi lá, abriu, não tem nada, você escreve que não tem nada, sai lá no artigo que tem. Então o cara fraudou todos os dados, era tudo mentira. Mas a galera tirou o nome depois. Tirou o nome, inclusive. E aí, essa terceira coisa importante, todos os dados que estavam na vacina eram falsos. Tanto os dados do diagnóstico, tanto dos sintomas, quanto o dado da procura, tudo era falso. E quarta questão importante, né? Ele tinha patenteado uma outra vacina que ele queria vender no lugar. Então ele tinha patenteado a outra que ele queria que substituísse. Esse aí talvez seja mais importante de essa era forte, né? Então ele estava querendo botar a dele no lugar. E a quinta é que ele recebeu uma propina do grupo de advogados também. Então a galera pagou ele para ele poder fazer o artigo, para eles poderem fazer a ação judicial. Então ele ganhou uma grana. E esse cara também. Hoje defende isso ainda? Defende, né? Ele foi depois ele perdeu o direito de ser médico, não só por conta disso, mas por conta de outras picaretagens, já eram várias, né? Ele é um picareta em série. E infelizmente deve ter ganhado mais dinheiro do que se fosse médico, né? Nossa senhora, a quantidade de dinheiro não é brincadeira, não. Porque tem muitas pessoas que sustentam essa história ainda hoje, né? Então ele foi para os Estados Unidos e depois virou uma celebridade, assim, desse submundo, assim, né?
E isso é um problema global, né? Aí veja, depois disso, os níveis caíram. Não adianta você fazer reportagem, mostrou que é tudo falso, que as pessoas estão preocupadas. Bom, mas a partir disso surgiram outras pesquisas muito sólidas, né, para avaliar essa questão. Então, tem pesquisas, por exemplo, de país inteiro. Os países nórdicos, eles fazem cortes do país inteiro, que são muito fortes, né? Então, você pega a população que foi vacinada e que não foi vacinada. O número de autismo é o mesmo. Você tem outra. Depois surgiu a história, não, porque o problema não é a vacina, é o timerosal, que é o mercúrio. Então você tem outras pesquisas com estados ou países inteiros comparando os que tomaram a vacina com o timerosal, sem timerosal, ou que não tomaram a vacina, o nível é o mesmo, exatamente o mesmo. Só para você ter uma ideia, a última meta-análise que eu vi, era de 1.200.000 sujeitos, né, participantes. Então são números acachapantes. Então hoje tem um monte de coisa que a gente não sabe sobre autismo. Eu falei aqui, né? Toda hora dizer isso aqui a gente não sabe. Mas isso a gente sabe. Que vacina não causa autismo. Isso a gente sabe. É uma das poucas coisas que a gente sabe, porque foi estudado exaustivamente. E às vezes você recebe ali nos seus comentários do Instagram, eventualmente alguma pessoa falando? Mas é muita gente. Muita informação de... 20 e poucos anos depois ainda. Muita gente. E muita gente falando de médicos que oferecem detox de vacina, coisas assim, né? Esse é um. Mas tem uma outra picaretagem, essa ela é hilária, se você olhar só para ela, se eu não olhar para os efeitos sociais dela, né? Um cara, ele disse o seguinte, que ele foi expulso da cientologia porque ele achava que ele era muito louco. Ok? Vamos começar por aí? É verdade. Ele disse que ele é um deus universal da galáxia de Andrômeda, e que ele veio para a Terra para curar as pessoas e tal. E ele trouxe um remédio, ele inventou um remédio que é um alvejante de madeira, um alvejante industrial, né, de madeira. E aí ele disse que cura AIDS, malária, câncer. Ele não inventou, ele pegou um alvejante comercial e está dizendo que... Isso é uma molécula, né? Uhum. E aí ele disse que tem esse efeito. E aí isso nos Estados Unidos, e aí ele começou a vender isso daí. E aí, é claro, começou a morrer um tanto de gente, um monte de coisa aconteceu e tal. Eles fugiram e foram para a República Dominicana, ele com umas cúmplices lá, né? E lá na República Dominicana ele fundou uma igreja, a Igreja Genesis Church and Health 2, porque aí não paga imposto. E aí eles começaram a fazer de lá o centro de operações deles e fazer para o mundo inteiro, vendendo esse alvejante, que eles chamam de MMS, Miracle Mineral Solution, Solução Mineral Milagrosa. E aí eles têm um livro publicado até no Brasil, que é a cura dos sintomas chamados de autismo, que estava em todas as livrarias, inclusive, muitas pessoas denunciaram. A Andrea Werner foi até um fantástico para denunciar, que estava na Livraria Cultura. Eu tinha ido na Livraria Cultura e fotografado e tal. Ou seja, estava em lugares que você espera que tenha coisas sérias. Sim. E aí, o que eles dizem? Que tem vermes escondidos pela ciência que causam autismo. Se você der o MMS, esses vermes vão sair nas fezes e eles dizem, você pode olhar que vai estar lá saindo. E aí o intestino começa a se despedaçar, começa a descamar. Quando toma. E aí você fala, tá vendo aí os vermes? Eu já vi pessoas postando no Facebook, tá vendo? Meu filho agora tá livre desses vermes malditos e tal. Pô, e assim, cara, você pega uma mãe ignorante do ponto de vista científico, pô, pra ela é uma coisa deliciosa imaginar que vai dar um medicamento e o filho vai tirar assim, os vermes do corpo, né? E assim, às vezes quem tá falando... É sacanagem pra caramba, né? Muita. E às vezes quem tá falando é um médico. E aí você acredita mesmo, né? Você, pô, isso aí é verdade. E parece que tá todo mundo conspirando, que ninguém tem saída, ninguém me dá uma solução. Aí o cara vai em 30 médicos no modelo eclético. Sim, não funciona. E aí eles falam que quando a criança não toma é para colocar um enema no ânus da criança, esse tipo de coisa. Tanto que já tem documentos da Anvisa, do NHS da Inglaterra, do FDA, todos os países publicaram, porque isso virou uma febre em vários países. Eles vão e voltam. Eles fazem tudo meio no submundo. Então isso aí, vira e mexe, aparece de novo. Ganhando espaço, as pessoas falando disso. E, aliás, tem até uma coisa interessante. Toda vez que alguém diz assim, não, porque tal coisa funciona porque tem muita declaração de paz, tem que considerar declarações de paz. Você fala, tá bom. Você quer considerar a declaração de pai? Declaração, relato, então vai ir a evidência, substitui a evidência. Então a primeira coisa que você tem que admitir é a alvejante industrial. Porque eles têm mais de 500 depoimentos na internet publicados. Porque eles são os que mais têm depoimento publicado. Então, isso é porque a pessoa está sendo enganada. Entendeu? Além de, eventualmente, alguns que sejam falsos, né? Então, esse é a segunda picaretagem monstra, né? Grande. Mas tem inúmeras outras. Eu vou dar o exemplo de uma outra aqui, que é a quelação.
Porque existe um dos discursos é que o autismo ele é uma intoxicação por metais pesados. E aí que o apropriado, portanto, seria fazer quelação. Quelação que é a retirada desses metais, né? Só que esse tem um potencial mortífero também. É um potencial muito prejudicial. A pessoa faria como no hospital mesmo? No hospital, né? Um lugar... Tem uns lugares meio esquisitos. Em geral, pessoas... Hoje eu não sei como é que tá isso no Brasil, mas em alguns momentos pessoas viajavam para outros países. Eu já tive notícia de pessoa muito rica que foi para outros países, esses países que não tem muita legislação e tal, para fazer esse tipo de coisa, e muitas vezes a criança morre, né? Caramba, porque isso é muito perigoso, né? Tem certas situações, é claro, que isso precisa, mas não faz o menor sentido aqui no campo do autismo, né? Então, tem muitas dessas coisas que são inofensivas, mas você perde o tempo, você perde o foco no tratamento. E algumas dessas coisas são perigosas, como não dar vacina, é perigoso, MMS, oquilação, só para ficar nas coisas mais tenebrosas aqui. E imagino que seja também um degradê, deva ter umas coisas meio estranhas aí no meio, né?